Bem-vindos a maio de 2025 e mais uma leitura da Amora Connect. E esse mês eu amo porque, além de ser o mês do meu aniversário, é um mês de muitas coisas boas que acontecem esse mês. É um mês especial para mim, eu gosto muito desse mês. E aqui em cima, nos Estados Unidos, tem a primavera, no Brasil tem o outono, e eu gosto muito dessas estações, seja de um lado ou de outro, eu gosto muito dessas estações e tantas coisas boas, né? Começou em abril, mas ainda está acontecendo muita coisa boa agora em maio. E aí, esse mês, a matéria super especial é tela versus tempo de qualidade. Eu quero realmente que você escute ou veja a leitura, ou escute ou leia esse artigo com o seu coração e que você possa dormir sobre as questões, não só passar um olhar, não só ficar aqui um momento, mas pense um pouco sobre tudo que eu escrevi aqui para vocês, porque realmente eu busquei muito embasamento teórico sobre isso, muita informação e, além disso, eu tenho algum know-how para falar sobre criação de filho também. E, além disso, eu observo muito, porque eu tenho contato o tempo todo com gente. Então, eu quero que você analise. Eu não quero que você compre as ideias. Eu gosto de pessoas que realmente olham, desconstroem e reconstroem as suas opiniões. Então, depois deixa aqui também a sua opinião sobre o que a gente vai falar, tá bom? Então, vamos lá e que seja um excelente momento que vamos ter aqui juntos, eu e você. Quero combinar uma coisa aqui com vocês. Eu vou ler um trecho, vou parar e vou comentar sobre esse texto, tá bom? Não vou ler o texto corrido, vou lendo pedaços e vou comentando. Eu acho que assim fica mais fácil para você e para mim, né? E depois, se quiser, você vai lá e relê o texto completo. Então vamos lá. Tela e tempo de qualidade versus tempo de qualidade. Como equilibrar o uso da tecnologia na infância? Bora lá, primeiro parágrafo. Vivemos numa era em que a tecnologia se tornou onipresente. Celulares, tablets e computadores fazem parte da rotina desde cedo. E o desafio dos pais é equilibrar esse contato sem prejudicar o desenvolvimento emocional e cognitivo das crianças. Mas será que estamos permitindo que a tecnologia tome o lugar do que realmente importa? Será? Eu, eu acho que sim. Eu acho que, na minha observância do mundo por aí, eu vejo que hoje em dia a tecnologia ela toma o lugar de muita coisa que deveria ter mais valor. Como, por exemplo, eu vejo que a tecnologia ela faz ficar mais perto quem está longe, mas faz ficar mais longe quem está perto. Porque às vezes você está em companhia, mas você está no seu telefone, no seu mundo, do outro lado do mundo. Então acho que a gente tem que equilibrar, né? Não, hoje em dia é impossível você viver sem uma tecnologia, sem estar conectado, mas a gente tem que buscar o equilíbrio como tudo na vida. Então vamos lá continuar o segundo parágrafo. O que mudou nos últimos 10 anos não foram as necessidades das crianças, mas sim a forma como os adultos têm lidado com a criação. Hoje há uma obsessão social pelo bem-estar instantâneo, uma busca incessante por tornar os filhos felizes o tempo todo, a qualquer custo. Como consequência, muitas famílias terceirizam a educação para as telas, deixando os pequenos cada vez mais imersos no mundo digital. Eu realmente vejo isso, eu vejo bebezinhos nas telas. E os estudos são feitos que as crianças não têm que ter acesso a telas. O quanto mais você puder evitar na primeira infância o acesso às crianças às telas, seria o ideal. Quanto mais terceirizar a educação, né? Então é bem tenso. O impacto da tecnologia na infância. Estudos já comprovam que o uso excessivo de telas pode prejudicar o desenvolvimento infantil. E isso acontece porque os dispositivos ativam o sistema de recompensa do cérebro, liberando dopamina, a mesma substância ligada a vícios como álcool e açúcar. Ou seja, no momento que você expõe o seu filho às telas, é como se você estivesse oferecendo uma droga para ele, porque o efeito disso no cérebro dele é o mesmo efeito que uma droga faz no cérebro de um adulto. Então é muito importante ter essa clareza de informação. E os efeitos são visíveis. Você quer ver o quê? As crianças só comem assistindo ao celular. Elas estão extremamente irritadas e descontroladas.
quando os dispositivos são retirados dela. As crianças têm problema de sono devido à exposição prolongada à luz azul. Tem baixa tolerância à frustração, já que as telas oferecem recompensas imediatas e constantes. Vocês já pensaram nisso? Que o seu filho, em vez de estar comendo acompanhado de você, conversando com você, ele está junto com uma tela? E quando você tenta tirar o telefone dele, há uma irritação, descontrole. A gente teve até casos extremos antigamente, de mães que tiravam. Teve até um caso de um filho que se jogou de uma ponte porque a mãe tirou o celular dele. Né? As crianças têm mais dificuldade de dormir porque ficam o tempo inteiro, né, expostas à luz azul, e tem baixa tolerância de frustração, porque tá ali na tela, não gostou daquele vídeo, passa para o outro, já tem o outro, já tem aquela dopamina do outro que ela gosta mais e vai passando e assim vai seguindo. Então é um caso a pensar. Além disso, dados mostram que países que apostam fortemente na tecnologia em detrimento a métodos tradicionais, como papel, lápis e interação humana, tiveram desempenhos acadêmicos piores, escuta isso, desempenho acadêmicos piores em avaliações internacionais, como o PISA. Isso levanta o questionamento: será que o caminho que estamos seguindo está correto? Quero que você reflita sobre isso antes da gente ir para o próximo parágrafo. O Vale do Silício e a tecnologia na infância. Embora sejam os criadores da tecnologia, muitos executivos do Vale do Silício restringem o acesso de seus filhos às telas. Em escolas da região, dispositivos eletrônicos são proibidos nos primeiros anos, priorizando a criatividade, a interação social e o desenvolvimento emocional. Além disso, pais impõem regras rígidas em casa, limitando o uso de celulares e até mesmo para as próprias babás que cuidam dos filhos deles. A grande ironia disso, que será, né? Enquanto o mundo mergulha na hiperconectividade infantil, especialmente, os próprios líderes da tecnologia escolhem um caminho analógico para educar seus filhos. O que vocês acham disso? O que será que eles sabem que a gente não sabe, né? Então, o que eu quero propor para vocês aqui hoje é algumas dicas para você equilibrar o uso da tecnologia e o tempo de qualidade. Então vamos lá? Como equilibrar o uso da tecnologia e o tempo de qualidade? Embora o ideal fosse um consumo digital mínimo na infância, sabemos que a realidade é diferente. Então, como encontrar o equilíbrio? Aqui vão algumas dicas de algumas estratégias para reduzir o impacto negativo da tecnologia. Preparado para as dicas? Pega papel e caneta para anotar, hein? Não só escuta não, nem só vê não. Por favor, coloque em ação. Eu acho que a diferença está... Não adianta a gente saber muito e não colocar as coisas que a gente sabe em ação. Então vamos lá. Estabeleça limites claros e previsíveis. Defina horários fixos para o uso de telas e utilize cronômetros visuais, ampulhetas, alarmes, para poder dizer a hora que acabou. Combine com a criança o tempo permitido e seja consistente. Por mais que ela vai fazer birra, por mais que ela vai pisotear, você tem que lembrar que você é o adulto da relação. Então você tem que colocar o limite no seu filho. E é para isso que você existe, os pais existem para colocar limite, porque senão a criança se mata, porque ela não tem discernimento do que é certo e o que é errado. Então você vai ajudar a construir os valores e as bases delas. Então não permita, não seja fraco em ceder quando ela esperneia. E a segunda coisa, combine o tempo também e priorize mais a TV ao invés dos tablets e celulares. Porque a TV tem um conteúdo de começo, meio e fim e evita uma repetição do mesmo produto ou do mesmo programa, ou a troca o tempo inteiro para buscando uma coisa melhor. Então são pequenos pontos que você pode fazer para melhorar. Agora vamos para a dica 2. Torne a experiência digital menos viciante. Como é que você faz isso? Meu Deus, até pra gente, né? A gente adulto também às vezes fica um pouco viciado nas telas, né? Reduza o brilho e o volume das telas para diminuir a euforia dos estímulos.
Uma coisa tão simples, né? Desative a reprodução automática para evitar um consumo ininterrupto de vídeos. Escolha conteúdos educativos e interativos, não apenas entretenimentos passivos. Agora o 3. Ofereça alternativas reais fora das telas. Isso é muito importante, gente. Atividades manuais, como pintura, massinha, quebra-cabeça, é tão gostoso, você vai reviver a sua infância. Dê tempo de qualidade para o seu filho. Você escolheu ter filho, então dê tempo de qualidade para ele. Contar histórias, uma leitura compartilhada, brincadeira no ar livre, pega-pega, pipa, esconde-esconde, jogos de tabuleiro e dinâmicas familiares também são muito bem-vindas. E aí, vou entrar no ponto aqui que eu vou até respirar para falar esse ponto para vocês, que é um ponto muito importante. Vamos lá a um ponto super importante. Cuidado com o culto à perfeição nas redes sociais. Que é isso, Rebeca? Presta atenção. Muitos pais usam a rede social para expor seus filhos o tempo todo, transformando a infância em um espetáculo. Isso cria uma cultura de validação externa. Você se identifica? Onde as crianças aprendem que só são amadas se forem admiradas. Olha o perigo do que a gente está fazendo com os nossos filhos. Além disso, adolescentes sofrem cada vez mais com baixa autoestima e insegurança, pois se comparam com influenciadores e imagens editadas. Isso leva a um aumento de ansiedade, depressão e automutilação, gente, é real. Eu acompanhei casos aqui nos Estados Unidos de adolescentes assim que, porque não se acham o suficiente, por causa dos grupos, da rede social das escolas, ou que sofreram bullying, né? Tentaram se matar, tanta coisa ruim aconteceu, então a gente tem que ficar de olho mesmo. Precisamos, e aqui, ó, continuando aqui o texto. Precisamos ensinar as crianças que a vida real é muito mais rica do que a vida filtrada nas redes sociais. Gente, por favor, isso é muito importante. Então, mais conexão real, menos dependência digital. A tecnologia é uma ferramenta poderosa, mas não pode substituir o contato humano. A chave para um futuro mais saudável não está em proibir telas, mas em ensinar o uso equilibrado e consciente. Criar momentos de conexão verdadeira, sem distrações digitais, mas com afeto, conversa e brincadeiras. É essencial para o desenvolvimento emocional e social das crianças. Gente, então aqui termina a matéria, mas eu quero que vocês sigam com essa reflexão. Não sei se vocês... Eu tive uma infância muito privilegiada, eu já sou de uma geração mais de um tempo atrás, eu não vou contar tanto, mas eu tive a oportunidade de morar no interior, de ficar com os meus primos, no sítio, interagir. A gente não tinha tela de jeito nenhum. A televisão, nossa, era restrita com meu avô, era contada às vezes. E foi tão mais rica. Eu acho que quando a gente se mistura, quando a gente tem tempo de qualidade, a gente contar histórias, você sentar com seu filho, né? Com a minha filha eu sentava, eu contava a história do livrinho e eu inventava uma história. A gente tinha um sapo lá, que eu inventei um sapo, uma fantasia de um sapo lá, que era o sapo Ebel. Eu trabalhava o dia inteiro, mas eu chegava tarde também. Mas mesmo assim eu tinha tempo para contar para ela todas as aventuras do sapo Ebel imaginário, que ia trabalhar comigo, que ia às vezes de carro, que ia de metrô e que... sabe, tantas coisas, aquilo ali criava conexão. Eu falava, e você, e a sua escola? Ela não era muito de falar não, mas assim, só isso, ela saber que ela podia ser ouvida, que eu tava ali, que não ficava. Tudo bem que a minha filha também é de uma geração que a gente tinha mais controle, mas assim, vocês têm que ser mais forte. Por favor, preserve seus filhos, porque também os seus filhos vão ser o nosso futuro. Porque essa geração que está crescendo agora vai ser que daqui a pouco vai estar no poder, vai comandar. Se a gente não criar seres humanos funcionais, fortes emocionalmente e que tenha criado essa autoestima de saber que os pais estão ali, que estão criando conexão, que se importam, né? Então eu convido você para refletir e menos tela e mais tempo de qualidade, tá bom?
Um beijo e a gente se vê em junho. Até mais. Bem-vindos a maio de 2025 e mais uma leitura da Amora Connect. E esse mês eu amo porque, além de ser o mês do meu aniversário, é um mês de muitas coisas boas que acontecem esse mês. É um mês especial para mim, eu gosto muito desse mês. E aqui em cima nos Estados Unidos tem a primavera, no Brasil tem o outono, e eu gosto muito dessas estações, seja de um lado ou de outro, eu gosto muito dessas estações e tantas coisas boas, né? Começou em abril, mas ainda está acontecendo muita coisa boa agora em maio. E aí, esse mês, a matéria super especial é Tela versus Tempo de Qualidade. Eu quero realmente que você escute ou veja a leitura, ou escute ou leia esse artigo com o seu coração e que você possa dormir sobre as questões, não só passar um olhar, não só ficar aqui um momento, mas pense um pouco sobre tudo que eu escrevi aqui para vocês, porque realmente eu busquei muito embasamento teórico sobre isso, muita informação e, além disso, eu tenho algum know-how para falar sobre criação de filho também. E, além disso, eu observo muito, porque eu tenho contato o tempo todo com gente. Então, eu quero que você analise. Eu não quero que você compre as ideias. Eu gosto de pessoas que realmente olham, desconstroem e reconstroem as suas opiniões. Então, depois deixa aqui também a sua opinião sobre o que a gente vai falar, tá bom? Então, vamos lá e que seja um excelente momento que vamos ter aqui juntos, eu e você.